Olha, ainda sobre saúde animal, agora um assunto polêmico, que é o controle de natalidade de cães e gatos. A lei que dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos é de março do ano passado. Sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio a presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão e também professora universitária Francisca Neide Costa. Bom dia. Bom dia, Soares. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Qual é o posicionamento, então, do Conselho Regional de Medicina Veterinária sobre esse assunto, a castração de animais? Bom, a castração de animais, ela é uma ação importante para o controle populacional de cães e gatos e o Conselho de Veterinária, ele é a favor das castrações de cães e gatos como uma forma da gente diminuir o monte de animais que a gente tem aqui na cidade de São Luís e outras cidades do interior do Maranhão. Entretanto, essa castração ela tem que ser feita dentro da lei, porque o Conselho preserva pelo bem-estar animal. Então, em primeiro lugar, o bem-estar animal. E para o bem-estar animal, essa ação ela tem que ser feita no estabelecimento adequado, que tem as condições de fazer os procedimentos cirúrgicos e feita por médicos veterinários habilitados a fazer os procedimentos. Então, dentro desse contexto, os estabelecimentos que estão em lei estabelecidos e para fazer essa ação são as clínicas veterinárias e o hospital veterinário. Hoje, em que casos se faz a castração? Hein? Hoje, em que casos a castração é permitida e até indicada aos animais? A castração é permitida de várias formas. Primeiro, por controle populacional, que é o caso das ações que têm sido feitas em São Luís. Então, nesse caso, as castrações ela tem que ser feita pelo hospital veterinário, pelas clínicas veterinárias. Consultório veterinário, por exemplo, ele já não pode fazer uma castração, porque ele é um estabelecimento, segundo a resolução 1015 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, apenas para consultas, vacinas e orientações. Para o ato cirúrgico, somente as clínicas veterinárias e hospitais veterinários estão habilitados a fazer o procedimento cirúrgico, porque esses estabelecimentos eles têm todas as condições de garantir o bem-estar animal e que esse animal ele não passe por maus tratos. Tem todos os exames, qualquer cirurgia, embora a castração é uma cirurgia simples, uma das mais simples, mas prevê, você tem que fazer os exames antes, pré-operatórios, e todo o cuidado que tem esse animal pós-operatório. O Conselho Regional de Medicina Veterinária faz fiscalização? Exatamente, o Conselho faz. Então, o Conselho de Medicina Veterinária ele é um órgão que tem a missão de fazer a fiscalização, tanto dos profissionais médicos veterinários, pela qualidade da prestação desse serviço para a sociedade, quanto dos estabelecimentos, de clínicas, consultórios, hospital veterinários e quaisquer outros estabelecimentos que tenha como atividade ou primária ou secundária o veterinário. Então, isso se inclui as casas agropecuárias, se inclui pet shops, se inclui os ONGs, enfim, todos os estabelecimentos que, de uma certa forma, ele lida com o animal. Então, há punição para o médico veterinário que fizer essa esterilização dentro do consultório? Exatamente. Então, está previsto no Código de Ética do Médico Veterinário, que é um Código de Ética atualizado, bem novo, o nosso Código de Ética, e está previsto no Código de Ética que, se o médico veterinário ele prestar o seu serviço num estabelecimento que não é previsto em lei ou que esse estabelecimento ele não está cadastrado no Conselho de Medicina Veterinária, ele sim está sujeito a processo ético e a responder por isso. Quais são os riscos para o animal? Bom, os riscos para animais, primeiro, se você não faz os exames pré-cirúrgicos, esse animal pode ir para um ato de cirurgia sem estar em condições, ele pode ter uma doença, que você não fez os exames antes e ele está sujeito a não resistir a um processo de anestesia, por exemplo. E o pós-operatório é o cuidado que você tem que ter com essa incisão cirúrgica e com os efeitos da anestesia. Se esse animal realmente ele foi submetido a uma anestesia adequada, na dosagem correta, no medicamento, produto correto. Então, tem todos os exames pré e pós-operatório para cuidar do bem-estar desse animal e garantir que realmente esse ato cirúrgico ele não venha causar maus tratos aos animais. Há também campanhas que vão proporcionar a assimilação pelo público de noções de ética sobre a posse responsável de animais domésticos, segundo essa lei. E segundo a Lei 13.462 de 2017, uma lei nova, ela coloca isso como responsabilidade dos municípios,
a fazer as campanhas de esterilização de cães e gatos como forma de controle populacional. Então, nessa lei, ela está bem clara que não é somente fazer a cirurgia dos animais, mas ela está associada e previamente também com campanhas de posse responsável, para que a população entenda que ela também é responsável pelo animal. A partir do momento que você adquire um animal, você é responsável por ele, né? Então, posse responsável sobre a ética, sobre o controle desses animais de forma adequada e sobre, principalmente, evitar os maus tratos. Há programas do Conselho Regional de Medicina Veterinária para o controle populacional de cães e gatos? Não, porque o Conselho ele é um órgão fiscalizatório. Então, o Conselho ele não tem essa competência de fazer programas, ele tem a competência de fiscalizar quem faz, está fazendo para garantir o bem-estar animal e está sendo feito pelos estabelecimentos que têm a competência de fazer, né? Então, quem tem a competência de fazer esterilização de cães e gatos é o poder público municipal, o poder público estadual é que tem que fazer essas ações. Mas precisa do aval do Conselho Regional de Medicina Exatamente. Veterinária. Então, toda ação, todas as vezes que for fazer uma campanha, né, ou uma ação de esterilização de cães e gatos, esse procedimento ele tem que ser dado entrada no protocolo de como será feito no Conselho Regional de Medicina Veterinária e ser habilitado um médico veterinário que vai fazer esse procedimento. Então, tem que ser homologado essas ações pelo plenário do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Onde fica, então, o Conselho Regional de Medicina Veterinária e como o cidadão pode ter acesso ao Conselho, o que ele pode dispor do Conselho? Isso, então nós ficamos no Apiadouro, né? Funcionamos de 8 da manhã às 17. Somos um órgão não só de fiscalização, mas de orientação para os profissionais médicos veterinários e também para a população em geral sobre os seus direitos de garantir a qualidade dos serviços, né? E por meio dessas ações de esterilização, nós temos uma lei, que é a Lei do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 962, que ela estabelece todos os procedimentos de como o estabelecimento, o poder público, quando quer fazer um mutirão de castração, ele tem que dar entrada no Conselho de Veterinária, num projeto 60 dias antes, para o plenário do Conselho avaliar e homologar essa ação, tendo o médico veterinário como responsável pela esse serviço no dia do mutirão. E a última pergunta é do cidadão Antônio Santos, morador da cidade operária. Ele quer saber sobre o funcionamento das clínicas 24 horas. É importante a presença dos médicos veterinários e quando eu for a essa clínica e não tiver o médico veterinário 24 horas, o que devo fazer? Bom, primeiro, se a clínica se coloca e ela anuncia que ela é 24 horas, ela tem que funcionar 24 horas, né? E o médico veterinário tem que estar presente. Então, se o cidadão vai procurar esse serviço e não tem um médico veterinário ou tem só um estagiário, ele tem direito e pode reclamar para o Conselho Regional de Medicina Veterinária para fazer a fiscalização desse estabelecimento. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo espaço concedido pela TV Mirante. Obrigada, Soares. Muito obrigado, então, Janaína.